Bem, pessoal, vamos lá para a segunda parte da aula do capítulo 2 do nosso livro-texto. Esse tópico agora é o tópico 2.5, né, que é intitulado Aceleração Constante no nosso livro-texto. Bem, esse tópico ele ilustra aí uma situação bastante comum na análise do movimento unidimensional, que é o caso em que o movimento ocorre sempre a mesma taxa de velocidade, né? Então a velocidade vai sempre mudar na mesma proporção durante o movimento, ou seja, quando a aceleração média em qualquer intervalo de tempo for igual à aceleração instantânea, ou numericamente igual à aceleração instantânea. No caso aqui, olha, quando elas são constantes, tá bom? Tanto que nós podemos dizer que é muito frequente observarmos, né, em vários meios de locomoção modernos movimentos cuja taxa de variação da velocidade seja constante, ou seja, com aceleração constante. Tá? Essa situação ela é comumente ilustrada graficamente, né, da seguinte maneira, aqui, olha, né, num diagrama x por t, ou seja, posição por tempo, nós vamos ter aqui uma curva tipicamente de uma função quadrática, aqui no caso um arco de parábola, né, que caracteriza esse diagrama posição por tempo. Tá? No gráfico velocidade por tempo, a gente já vai ter uma função crescente aqui linear da velocidade, né, que indica o seu crescimento constante no tempo. Tá? E no gráfico A por T, aceleração por tempo, nós vamos ter aqui uma função constante, né, com inclinação zero, obviamente, né, e característica do tópico que a gente está analisando. Tá bom? Então, nós podemos mostrar equações características dessa situação tão frequente. Tá? E nós podemos mostrar ela a partir das definições de velocidade e aceleração, lembrando aqui, olha, definição de velocidade instantânea, de aceleração instantânea, e nós podemos mostrar esse conjunto de equações aí utilizando o cálculo diferencial, tá bom? Essas equações, tenho certeza, né, que vocês já conhecem desde o ensino médio, né, geralmente são chamadas equações horárias do movimento uniformemente variado, né, ou simplesmente equações de movimento. Tá? A primeira aqui, né, é a equação da velocidade, né, é uma função do primeiro grau, como mostra aqui o gráfico 2, né, é uma função do primeiro grau. Tá? E a segunda aqui é a equação da posição x, né, que é uma função do segundo grau, né, como mostra aqui o gráfico x por t, posição por tempo. Né? Vamos mostrar essas equações aqui passo a passo. Tá? Então vamos lá, né? Vamos partir agora da definição de aceleração para mostrar a equação da velocidade. Tá? Então, aceleração, por definição, né, aceleração instantânea é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Tá? A matemática nos permite fazer isso aqui. Olha, eu vou passar, né, esse dt para o outro lado, então fica adt. Aí eu vou integrar, né, a minha expressão. Tá? Considerando aqui, olha, que vou botar bem aqui do lado, t0 é igual a zero. Tá bom? Então fica assim, ó. Então fica a integral de dv de v0 a v. E aqui a integral de adt, né, de 0 a t. Tá? Lembrando aqui, olha, que para nossa configuração, esse a aqui, olha, é constante. Então logo ele pode sair da integral, né? Então a expressão pode ficar assim, olha, a integral de dt de 0 a t. Bem, nós temos duas integrais triviais aqui, olha, a integral do próprio diferencial, né, que pelo teorema fundamental do cálculo vai ser a diferença entre os limites de integração. Então no caso aqui, olha, a integral do lado esquerdo ficaria v menos v0, e aqui desse lado, olha, fica a t menos t0, que no caso aqui, olha, t0 é zero, né? Então arrumando isso daqui, olha, nós temos a nossa equação da velocidade v0 mais at, que é a equação que nós queríamos mostrar, né? A equação da velocidade. Bem simples, tá? Bem, para mostrar a equação da posição x, a gente já vai partir agora da definição de velocidade, né? Então lembrando aqui, olha, velocidade dx dt. Deixa eu descer um pouquinho mais o quadro.
Então, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou passar o dt para o outro lado, então fica dx vdt e vou integrar, tá? Aqui, olha, de x0 a x e aqui novamente de 0 a t, tá? Bem, qual é a diferença, né? É que esse meu v aqui, olha, ele não é constante, tá? Só que eu sei quem ele é, olha, tá aqui, ó. É a minha equação da velocidade, tá? Então, desse lado da integral aqui, olha, a integral trivial fica x menos x0, enquanto que aqui, olha, eu vou ter integral, né, de v0 mais at dt. Isso aqui de 0 a t, né? Bem, eu posso aqui, olha, melhorar essa minha expressão, então fica x menos x0 é igual a integral de v0, faço a propriedade distributiva da multiplicação, né? dt de 0 a t, mais a integral de at dt de 0 a t, tá? Novamente, meu a aqui, olha, ele é constante, então ele pode sair da integral, tá? Então, eu posso arrumar um pouquinho mais isso daqui, olha, lembrando que o v0 também é uma constante, é um número, tá? Então, ele é constante, aqui eu posso tirar também da integral, então fica v0. Aí eu tenho a integral de 0 a t de dt, mais a integral de t dt de 0 a t, tá? Que é x menos x0, né? Bem, essa integral novamente é trivial aqui, né? Vai ser a diferença entre os limites de integração e aqui eu vou ter que resolver, tá? Mas é uma integral bem simples, né? Que eu tenho certeza que vocês já sabem, olha. Vou fazer um paralelo aqui, tá? Então, por exemplo, se eu tenho a integral de x elevado a n dx, como é que eu procedo matematicamente? Aqui, olha, a integral indefinida, né? Ficaria assim, olha, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Simples assim, tá? Aqui no caso do t, o expoente é 1, então 1 mais 1 vai dar 2, né? E no denominador 1 mais 1 vai dar 2, tá bom? Então, isso aqui, olha, vai ser igual a v0, t menos 0 vai dar t, né? Vou logo colocar t direto, tá? Mais aí aqui, olha, fica t quadrado sobre 2. De 0 a t, né? Obviamente, na hora que eu fazer os limites de integração aqui, né, quando eu substituir no teorema fundamental do cálculo, o primeiro limite, que é 0, né, esse termo todo vai sumir, tá? Logo, eu já vou descer mais um pouquinho aqui, ó, né, eu vou ter a expressão, né, completa que eu quero, olha, então fica x menos x0 é igual a v0t mais meio de at quadrado, tá? Que é a minha equação da posição, né, que nós colocamos lá no nosso slide, tá bom? É possível deduzir outras expressões, né, a partir das equações de movimento, né, que podem ser úteis em situações específicas, tá? Eu vou mostrar aqui a primeira, né, que é conhecida como equação de Torricelli, tá aqui, ó, né? Que ela aparece combinando as equações 1 e 2, no caso a equação da velocidade e equação da posição, no caso aqui, olha, eliminando a variável de tempo t, tá? As outras duas, elas podem ser mostradas aí mais facilmente, vai ficar como exercício para vocês aí, tá? Vamos fazer aqui a de Torricelli primeiramente. Vamos lá então, né? Deixa eu descer aqui no quadro novamente. Então, como eu quero mostrar a Torricelli, né? Como nós frisamos, é uma combinação das equações da velocidade e da posição. Então, no caso aqui, olha, da equação da velocidade, que está aqui em cima, né? Essa daqui, eu vou isolar o tempo, tá? Então, ficaria assim, olha, né? O tempo, a equação da velocidade, v0 mais at. Então, se eu isolar o tempo aqui, eu tenho que t é igual a v menos v0 sobre a, né? E eu vou substituir na equação de cima, tá bom?
Então como é que fica? Olha, fica x menos x0 é igual a v0, onde tem tempo agora eu coloco aqui, olha, v menos v0 sobre a, mais meio de a, e aqui, olha, v menos v0 sobre a, isso tudo ao quadrado, tá? Bem, a matemática nos permite fazer o seguinte, olha, vocês já são grandinhos também, então esse quadrado é tanto no numerador como no denominador, tá? De forma que aqui, olha, eu já posso cortar esse a daqui, esse quadrado aqui com esse a daqui, né? Tá bom? Então o que que eu vou fazer, né? Vou fazer o produto aqui, olha, tá? E vou fazer esse quadrado da diferença aqui também, né? Então fica assim, olha, x menos x0 é igual, aí fica v0 menos v0 quadrado sobre a, né? Aqui fica mais, aí aqui, olha, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, dividido, tem o 2 aqui, né? Então fica dividido por 2a, tá? Bem, para eu fazer essa soma, né? Soma de fração, elas têm que estar no mesmo denominador, então eu tenho que tirar o MMC. Vou descer um pouquinho mais aqui o quadro. Então, eu fico... Aqui fica x menos x0, né? O MMC entre a e 2a é 2a, né? Então fica assim, olha, 2a dividido por a vai dar 2, né? Então fica 2 vezes v0 menos v0 quadrado mais 2a dividido por 2a vai dar 1, então aqui fica v quadrado menos, vou logo fazer o jogo de sinal, né? Aqui todo completo, não vai alterar na verdade, né? Então, opa, tá certo, 2v v0 mais v0 quadrado, tá? Agora sim vou desenvolver mais um pouquinho, olha. Então faço esse 2 multiplicando aqui, olha, né? Então fica 2v v0 menos 2v0 quadrado mais v quadrado menos 2v v0 mais v0 quadrado. Isso tudo dividido por 2a, tá? Bem, aí vamos dar os cortes, né? Esse termo aqui, olha, vai embora com esse, tá? E aqui, olha, eu tenho que v0 quadrado menos 2v0 quadrado, isso aqui vai dar menos v0 quadrado, tá bom? Então vamos, deixa eu descer mais um pouco. Então isso aqui fica v quadrado menos v0 quadrado sobre 2a, onde aqui desse lado eu tenho x menos x0, né? Agora, olha, basta passar esse termo para cá multiplicando, ó, tá? Aí a expressão fica assim, olha, v quadrado é igual a v0 quadrado mais 2ax menos x0. É a famosa equação de Torricelli. Perceba que não tem a variável de tempo, né? Ela é muito utilizada em problemas que não envolvem ou que não é dado no problema, né, a variável de tempo, tá? Bem, as outras duas também são combinações de 1 e 2, só que aqui na segunda aqui seria eliminando a aceleração, né? Tá? Não tem um nome específico aqui para essa equação. Na terceira aqui novamente combinando 1 e 2, só que agora eliminando a velocidade inicial, tá? Bem, essas três equações mais as duas equações aqui da velocidade e da posição, elas representam as equações básicas do movimento com aceleração constante, e a grande maioria dos problemas desse capítulo podem ser resolvidos aí por esse conjunto de equações, tá? A gente vai logo começar fazendo um exemplo aqui. Então, o exemplo 4 diz o seguinte, olha, a cabeça de um pica-pau está se movendo para frente com uma velocidade de 7,49 metros por segundo,
quando o bico faz contato com um tronco de árvore. O bico para depois de penetrar 1,87 milímetros no tronco. Aí ele pede, olha, determine a aceleração, o módulo da aceleração em unidades de g, né, supondo que ela é constante. Então a aceleração é constante e nós queremos saber o módulo dela, tá bom? Quando eu falo aqui em unidades de g, né, basta eu dividir por 9,8 o resultado que eu vou ter em função de g. Vamos lá para a solução, né? Dados do problema, ele deu a velocidade inicial, 7,49 metros por segundo, e deu aqui um deslocamento ΔX ou x menos x0 de 1,87 milímetros, tá? Bem, como o problema não forneceu tempo, né, nós vamos usar a Torricelli aí para encontrar essa aceleração, tá? Então, a equação de Torricelli, olha, v quadrado é igual a v0 quadrado mais 2a vezes esse ΔX, né? Como eu quero o a, olha, eu vou isolar o a, né? Primeiramente aqui estou substituindo os valores, né? Lembrando que ele fala que ele penetra até parar, né, o bico. Então a velocidade final aqui é 0, né? E a velocidade inicial, a dada no problema, 7,49, tá? Esse meu deslocamento aqui, olha, ΔX, ele deu em milímetros, eu estou transformando para metros, tá? Então lembrando que o mili é um prefixo do SI, né? 10 a menos 3. Então aqui, olha, passando esse termo para o outro lado, né? Obviamente vai passar negativo, né? E passo o 2 e esse 1,87 vezes 10 a menos 3 dividindo. Fazendo a continha, lembrando que ele quer o módulo, né? Então fica aproximadamente aí 15 vezes 10 a terceira metros por segundo ao quadrado, tá? Eu ando aqui uma casa decimal, né? A matemática nos permite fazer isso, ó. Então aproximadamente 1,5 vezes 10 a quarta. Bem, só que ele quer em unidades de g, né? Como eu falei anteriormente, basta eu dividir por 9,8, tá? Então, em unidades de g, dividindo por 9,8, olha, a minha expressão, eu vou encontrar aqui, olha, aproximadamente 1,53 vezes 10 a terceira g, tá? Aproximadamente 1530 g, né? Uma desaceleração aí intensa, né? E o pica-pau tem toda uma estrutura fisiológica e capaz de suportar, né, uma desaceleração desse tipo. Lembra aí do exemplo que nós sugerimos do Coronel Stepp, né, que com 20G aí ele teve inúmeras lesões, tá? Isso aqui é quanto que o pica-pau, mais de 1500G é corriqueiro para ele. Matamos o exemplo. Vamos dar sequência agora, vamos para o tópico 2.6, né, aceleração em queda livre. Esse é mais um caso em que nós vamos usar as equações horárias, né, para aceleração constante, só que agora num famoso movimento vertical, né, que a gente chama de queda livre, tá? Então, eliminando o efeito do ar sobre o movimento de um objeto, né, em queda livre, ele prova unicamente de uma aceleração constante para baixo, cujo módulo é igual a g, né, que nas proximidades da superfície da Terra é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Essa conclusão só passou a ser aceita a partir dos anos aproximadamente de 1600, né? Antes disso, os ensinamentos dos filósofos gregos, em especial Aristóteles, né? Que viveu aí em torno de 300 a.C., né? Eles diziam aí que corpos mais pesados caem, né, mais rapidamente que os corpos mais leves, tá? Então aí por volta de 1600, Galilei, né? Aqui, olha, né, ele fundou aí nossas ideias atuais sobre a queda livre dos corpos, tá bom? Então, diz a lenda aí que ele demonstrou o comportamento dos corpos em queda observando dois pesos diferentes. Aqui a figura tenta ilustrar isso, né? Lançados simultaneamente da Torre de Pisa, tá? E ele verificou que eles chegaram aproximadamente ao mesmo tempo. Então, aqui dos dois corpos diferentes, a famosa Torre de Pisa, né, na Itália. Ok? Aqui nós temos o célebre vídeo do astronauta David Scott, comandante da Apollo 15, em 1971. About falling objects in gravity fields, and we thought that where would be a better place to confirm his findings than
on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Bem, esse experimento aí é uma alusão, uma menção honrosa a Galileu. No caso aí eles fizeram uma experiência de queda livre com um martelo e uma pena, né, num ambiente de quase vácuo, né, na Lua, mostrando que ambos, né, caem ao mesmo tempo, tá? Nesse segundo vídeo estamos acostumados a ver objetos mostramos um leves experimento caírem mais qualitativamente lentamente similar, que objetos né, usando uma bomba pesados. de vácuo. Mas por que objetos leves e pesados caem de forma diferente? Usaremos este par de tubos contendo discos de metal e papel para mostrar o efeito da eliminação da resistência do ar. Esta é a maneira como os objetos caem quando os tubos estão cheios de ar. Se removermos agora a maior parte do ar dos tubos com bomba de vácuo e repetirmos a demonstração, os resultados mudarão drasticamente. Bem, como a queda livre é um movimento retilíneo, né, nós podemos aplicar aí todas as equações do movimento unidimensional que nós mostramos anteriormente, tá? No caso aqui o movimento com aceleração constante, né? Lembrando que o movimento em queda livre é com aceleração constante igual a g, tá? Então considerando a caixa aqui, né, onde t0 é igual a 0, e eu vou trocar a coordenada x pela coordenada y e o a por g, no caso em especial menos g, né? Por que seria menos g? Porque o eixo y ele é crescente para cima, né? E a gravidade ela é verticalmente para baixo, tá? E nós temos então as equações de movimento para queda livre, né, no vácuo, tá bom? Observe aqui novamente o eixo y vertical para cima, né? E a aceleração da gravidade vertical para baixo, tá bom? Então esse sinal de menos que vai aparecer aqui, olha, né, é justamente, e no caso aqui, olha, na hora que fizer o jogo de sinal, né, onde tem aceleração, aqui era negativo, por exemplo, passa a ser positivo, né? Portanto, a queda livre é um caso especial de movimento unidimensional com aceleração constante. O movimento agora não é horizontal, só vertical, tá bom? É uma aplicação muito interessante. Então todas as equações aqui, olha, elas são válidas, né, no movimento de queda livre. Vamos lá para o exemplo 5, né, que fala o seguinte, olha, um lançador arremessa uma bola de beisebol para cima ao longo do eixo y com a velocidade inicial de 12 metros por segundo. Aí ele fala aqui, olha, letra A, quanto tempo a bola leva para atingir a altura máxima? Letra B, qual é a altura máxima alcançada pela bola em relação ao ponto de lançamento? Letra C. Quanto tempo a bola leva para atingir um ponto 5 metros acima do ponto inicial? Bem, vamos lá então, né? Dados do problema, ele deu aqui velocidade inicial 12 metros por segundo e deu uma altura intermediária de 5 metros por segundo. A gravidade é obrigação de vocês saberem já, tá? Por isso eu estou colocando com asterisco aqui. Bem, na letra A ele quer o tempo, né? Então para encontrar o tempo usamos a equação da velocidade. Equação da velocidade já considerando o caso vertical, né? Movimento vertical de queda livre, então menos g aqui, né? Então isolando o tempo, tá? Substituindo os valores, né? Então aqui, olha, fazendo a continha não é difícil encontrar, né? 1,2 segundos. Tá bom? Lembrando que a velocidade aqui, olha, na altura máxima é 0, né? Bem, no ponto de altura máxima, né, como nós já frisamos, a velocidade é 0. Né? Para eu encontrar essa altura máxima aqui, basta eu pegar a minha equação. No caso aqui eu estou pegando torre série porque
apesar de eu ter encontrado aqui a velocidade, o tempo na letra A, né, ele não foi dado esse tempo, né, no problema. Então vou usar a Torricelli, já isolando o y, né, considerando que a altura inicial y0 é 0, né. Então substituindo os valores, não é difícil encontrar 7,3 metros, tá? Bem, na letra C, nós queremos encontrar um tempo, né, para o qual ele atinge uma altura de 5 metros, né, isso que ele fala no enunciado. Lembre logo que 5 metros é menor que a altura máxima aqui, olha, 7,3 metros. Então, nesse caso aqui, olha, eu vou ter que usar a equação do deslocamento da posição, né, no caso vertical aqui, tá? Lembrando que a altura inicial é 0, então a expressão se reduz a essa. Agora é só substituir aqui, olha, os valores que nós temos, no caso aqui, olha, y5, né, velocidade inicial 12 e a gravidade 9,8, tá? Perceba aqui, olha, que eu vou ter uma equação do segundo grau aqui, uma equação quadrática, tá arrumando isso daqui, olha, né, 4,9t² menos 12t mais 5 igual a 0, tá? Vocês já são doutores em resolver equação de segundo grau, então aqui, olha, t' vai ficar 0,53 segundos, já com as raízes aqui, né? T2' 1,9 segundos, né? Como é que nós podemos interpretar aí dois tempos diferentes, né, de dois valores de tempo diferentes que ele atinge, no caso, 5 metros? Bem, a interpretação é a seguinte, ó, tá? Digamos que 5 metros está aqui, olha como mostra o gráfico, né? Ele vai passar pela primeira vez na marca de 5 metros em 0,53 segundos, vai chegar na altura máxima, né? E vai passar novamente pela marca, né, de 5 metros, já no tempo de 1,9 segundos, tá bom? Então ele passa na marca de 5 na subida e na descida. É assim que nós interpretamos o problema. Ok? Matamos aí, bem simples, tá? Exemplo 6, olha, fala o seguinte, olha. Gotas de chuva caem 1.700 metros de uma nuvem até o chão, tá? Se elas não estivessem sujeitas à resistência do ar, qual seria o módulo da velocidade da gota ao atingir o solo, tá? Bem, dados do problema, apenas esse valor de altitude, né, que seria a altura inicial, 1.700 metros. Como ele quer a velocidade, né, nós não temos o tempo, né, eu vou usar novamente Torricelli, tá? Lembrando que a gota parte do repouso, então essa velocidade inicial aqui é 0, tá bom? Então aqui, olha, se a velocidade inicial é 0, né, aqui é, né, a operação inversa da potenciação à radiciação, passa como raiz para o outro lado, tá? Bem, substituindo os valores, né, perceba aqui, olha, que a altura final vai ser 0 e a altura inicial 1.700, né, como foi dado no problema, tá bom? Então na hora que for fazer o jogo de sinal, nós não vamos ficar com um número negativo dentro da raiz, né? Nós vamos ter um número real aqui como solução. Então, fazendo a continha, fazendo a raiz, olha, nós encontramos aproximadamente 182,54 metros por segundo, tá? Colocando aqui uma unidade talvez um pouco mais familiar, né? Transformando para quilômetros por hora, seria 657,14 km por hora. Então percebo que sem a resistência do ar, né, uma queda no vácuo aí, nós teríamos uma velocidade absurda aqui para uma gota, né, em queda livre, tá? Então cada chuva seria aí um desastre, né? Então provavelmente impediria até a vida no nosso planeta como nós conhecemos. Nós vamos fazer um exemplo parecido no capítulo 6, né, já considerando a resistência do ar. Vocês vão ver que a velocidade é bem menor, que é o que acontece realmente, né, a velocidade terminal. Bem, para finalizar o capítulo, nós temos o vídeo do highlight do salto de paraquedas, que é o recorde mundial de altitude estabelecido por Felix Baumgartner na missão Red Bull Stratos, né? Ele saltou nesse caso aí da estratosfera, olha, uma altura aí de aproximadamente 39 mil metros, né, no dia 12/10/2012, uma condição aí de total ausência de resistência do ar, que representa uma queda livre de fato. Esse feito épico aí também tornou ele o primeiro homem a quebrar a barreira do som com o próprio corpo. Atingiu 1.363 km por hora, né? Alright, now, the whole really fucking
totalmente impressionante. Speed 725. Showing Felix at a stable descent. And Felix is